Deveria ser proibido criança ficar doente. Deveria ser proibido uma criança morrer. Quando uma criança morre nas condições que essa menina, a pequena Antonella, faleceu ontem, todos nós morremos um pouquinho. Especialmente nós envolvidos na política. Especialmente nós que não conseguimos olhar o que estava acontecendo, que de alguma forma não fizemos uma ação, não fomos competentes a evitar esse tipo de desgraça. Nós não somos Deus, nem para julgar, nós não somos policiais para prender, mas nessa nossa função, a que nós fomos eleitos, nós precisamos criar ainda mais políticas públicas para que se passe por essa situação, porque as pessoas, isso é natural do ser humano. E isso é comigo, é com todos vocês. A gente imagina que as tragédias não aconteçam dentro da nossa casa. E isso não é verdade. E o que mais dói quando a gente fala de criança e quando a gente fala de adolescente é que 80% dos casos de violência acontecem dentro de casa. Exatamente no lugar em que elas deveriam estar protegidas. Muitas vezes são agredidas, violentadas, abusadas, psicológicas e fisicamente por pessoas que elas tinham a confiança. E isso não é um caso entre mil, não é 2 entre 1000. São muitos os casos. Muitos os casos. A gente precisa, de uma vez por todas, entender que esse negócio de agressão no lar, de violência em casa, de abuso sexual, não tem a ver só com as mulheres. Que falar só sobre isso não é coisa de mulherzinha, não. Isso é um assunto importante, principalmente para os homens, os nossos meninos, as nossas crianças. Todos nós, homens, mulheres, precisamos saber entender os sinais de abuso. É fato que, na maioria das vezes, são as mulheres que sofrem a violência doméstica. Mas quando ocorre uma violência doméstica, uma família se rompe. A família daquele pai, a mãe daquele agressor, a vítima que pode ser um menino também. São homens, não são mulheres. Isso não é um assunto feminista, é um assunto de humanidade. Inocentes estão morrendo. Eu fui lá, eu não ia. Eu fui lá ver a Antonella. Eu fui ver ela. Eu não a conhecia, não conheço a família. Não tenho prazer algum de ir num momento desse, mas imaginei que aquela senhora que eu não conhecia, que deve estar recebendo oração do estado inteiro que leu a notícia. Não precisa ser mãe, não precisa ser mulher para sentir a dor dessa mãe, para sentir a tragédia que aconteceu nessa família. Essa menina tinha 7 anos, senhor presidente. As fotos que corriam dela nas redes sociais, ela estava fazendo a troca de dente. Ela estava fazendo a troca de dente. Era uma criança que daqui a uma semana ia fazer 8 anos. O que passava na cabeça de uma criança dessa é como é que ela ia comemorar o aniversário. Era essa a expectativa, era essa a ansiedade, pelo menos era isso que uma criança, num lar normal, deveria estar pensando. E hoje, eu fico imaginando se nós não devemos capacitar mais alguns profissionais, inclusive os profissionais de educação, para auxiliar, para observar mais. Será que a gente não tem que investir mais em palestra? Será que tudo que a gente gasta no orçamento também não seria importante nós fazer campanhas? Será? Porque várias prefeituras estão fazendo isso. Não é simples, não. Realmente eu vi recentemente, ainda na página do G1, eles fizeram uma palestra grande para os adolescentes e levantaram mais de 80 casos de pessoas que se identificavam, que eram abusadas e não entendiam. E atitudes se repetem. Essas crianças, muitas delas abusadas, mas vivas, elas possivelmente vão repetir as coisas que elas viram em casa. Então, senhores vereadores, hoje a Antonella, que nada tinha a ver com isso, terminou a vida dela. Vai viver na inocência. No céu, no lado bom, cada uma das suas religiões tem. Mas nós que ficamos aqui, nós temos uma responsabilidade muito séria de não deixar morrer esse assunto,
junto com a vida dessa menina. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.